Aleluias ao Eterno, Pai. Eu quero começar hoje assim, exaltando aquele que tanto tem feito, aquele que tem cuidado de nós. Nós estamos entrando num tempo em que a gente vai ver milagre todos os dias. Vamos ver coisas surpreendentes da parte do Senhor no cuidado diário conosco. Você verá os sinais do cuidado do Senhor a seu respeito. O Senhor de vez em quando vai te surpreender e você vai rir sozinho, sozinha, de ver que o Senhor está contigo, está pensando em ti, está provendo as coisas para você, está cuidando de você. Hoje eu quero continuar meditando no capítulo 8 de Daniel, mas eu não vou ler todo o capítulo. Eu vou ler a partir do verso 13. E você que não ouviu a leitura de ontem a respeito da visão de Daniel, a primeira parte da visão, que vem do verso 1 até o 12, que você leia aí na sua Bíblia e fique por dentro. E aqui eu vou ler a partir do verso 13. Então, o Senhor mostra para Daniel em parábola, em visão, uma visão que ele não entendeu nem depois da explicação do anjo. E ele teve essa visão quando ele estava em Suzã, às margens do rio Ulaí. E ele então viu que tinha um carneiro, depois ele viu que veio um bode andando no ar, flutuando, e arremessou contra o carneiro e acabou com o carneiro. O carneiro não pôde resistir ao bode. E aqui, logo aqui em seguida, o Senhor vai dar explicação para Daniel do que isso significa. Então vamos lá, verso 13 de Daniel, capítulo 8. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. E o santo, aí nós vimos que um deles é o arcanjo Gabriel. Então, um anjo falava e o outro anjo chegou para ele e disse àquele que estava falando. E Daniel ouvindo o que ele falava. Aí chegou outro arcanjo e disse para ele: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então o anjo está perguntando, essa visão que Daniel está tendo aí, isso aí que ele está vendo dura quanto tempo? Quanto tempo esse controle das trevas vai estar em ação? Até quando o exército vai estar entregue e o sacrifício contínuo vai estar entregue na mão do bode aqui, né? Aqui seria o bode. Então o anjo pergunta isso. E aí surge outro anjo e pergunta. Então, o anjo pergunta para ele, né? Embolei aqui. O anjo pergunta para ele: até quando vai durar isso? Quanto tempo leva isso tudo? E aí ele disse assim no verso 14: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, aproximadamente aí 7 anos, que é o ciclo da vida, de 7 em 7 anos tem uma mudança. Então, a previsão do Senhor nesta visão é de 7 anos. Se ele me deu isso, de 7 anos, aproximadamente 7 anos, se ele me deu isso para nos fazer entender, se ele me deu isso, ele deu para um monte de gente,
para nos fazer entender quanto tempo durará esse reinado que nós temos visto no Brasil. Então, ele está dizendo que será aí aproximadamente 7 anos. Isso são quase 2 mandatos. Então, nas próximas eleições no Brasil, é como se não tivesse eleição, dá-se continuidade. E talvez nem haja mesmo, porque há tantas mudanças que pode se mudar esse sistema. Mas mudando ou não o sistema, tirando do brasileiro a capacidade de votar ou não, a verdade é que tudo será controlado para que continue do jeito que está. E não tem como lutar contra isso. A decisão era antes. Era na hora de votar ali nas urnas que se tinha oportunidade de decidir isso. Uma vez que decidiu que queria isso, então está feito. Verso 15: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Uma está relacionada à voz. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulaí, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então havia ali um diálogo entre os santos, entre os anjos do Senhor. Um perguntava para o outro: até quando isso durará? E depois o outro vem e vê que Daniel não tinha entendido nada e procurava entender. Creio que ele ficou fazendo perguntas para aquele que falava com ele. Aí ele, como não podia responder, ele vai, não podia atender, ele vai e pede ao Gabriel. Gabriel, vai você, explica aí. Dá ele entender, faz Daniel entender. Então o Gabriel veio perto de Daniel, verso 17, e veio perto de onde eu estava. E vindo ele, eu fiquei assombrada e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque a visão se realizará no fim do tempo. Tudo está dizendo: Entende, filho do homem, porque a visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. A situação de Daniel não era fácil, né? Havia um domínio espiritual sobre ele, porque, olha, apesar havia uma força agindo ali, mesmo com o anjo falando com ele. E ele ter se assustado até com a glória do anjo, do arcanjo, ele cai no sono quando o anjo está falando com ele. Caí com meu rosto em terra, adormecido. Aí ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E diz: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Por que era difícil para Daniel entender? Porque, olha, para falar de algo que ia acontecer com o povo de Deus, Daniel vai pensar em quem? Povo do Eterno. Quem era o povo? Daniel vai pensar em Israel. Mas Daniel não estava entendendo essa questão desses reinos. Esse monte de rei, esse monte de ponta. Ele não estava entendendo.
Mas por que era difícil para Daniel entender? Porque se tratava de um tempo para agora, um tempo para nós. Como que Daniel ia entender isso? Parece que as coisas não encaixavam em Israel com o que se estava falando. Mas o arcanjo disse para Daniel: Daniel, você escreve, você entende e relata em entendimento, porque isso tem que ficar escrito. Isso precisa ficar registrado porque o povo do futuro precisa saber. E quando fala aqui dessa terra formosa, gente, seria essa terra o Brasil? Será que se falou de uma terra formosa no verso 9? Porque ele disse assim: de uma delas, das pontas lá que estava na cabeça do bode, saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia, para o oriente e para a terra formosa. Será que o Eterno já estava fazendo a Daniel referências a essa terra na qual estamos? Porque essa terra é formosa. Ela é formosa. Essa terra é abençoada. Alguém passou por aqui há muito tempo e abençoou essa terra. O Senhor mandou alguém para cá. Nos tempos de Salomão, não sei. Alguém veio aqui. Não foi Cabral primeiro, não, 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 não. Alguém veio aqui e abençoou essa terra. E por isso que ela é do Senhor. O Senhor não toma nada de que Satanás tenha dominado. A menos que Satanás tenha dominado algo que é do Senhor. Aí o Senhor toma de volta, como foi lá em Canaã. Vamos continuar a leitura. E diz assim, verso 18: E estando ele falando comigo, caí com meu rosto em terra, adormecido. Repetindo. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé e disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia. Então, através de uma parábola, o Senhor estava falando da queda dos reis da Média e da Pérsia. E eu disse para você que Pérsia aí é lá onde é Iraque hoje, ali no Oriente Médio. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O bode peludo é o rei da Grécia. E a ponta grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se quatro em lugar dela, significa que quatro reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Então, o Senhor estava falando de um tempo de reinado, não de uma gestão de um único homem, mas de gestões de homens diferentes. Verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, olha só, quando os prevaricadores acabarem, quando eles morrerem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Veja bem, o sujeito vai surpreender. E se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder. Então, o poder que vai agir nele não é dele. Não é dele. É um poder espiritual. E destruirá maravilhosamente.
e prosperará, e fará o que lhe aprouver. Ele vai prosperar em tudo que quiser fazer. Não haverá resistência para ele. A justiça vai estar do mesmo lado, a justiça vai contra quem falar qualquer coisa contra ele. Pode errar à vontade, na verdade, de preferência que é. Aí a justiça vai aprovar. A mídia, tudo vai aprovar. Vai ser aplaudido, vai ser louvável. Porque quanto mais erro, melhor. Por quê? Porque há o intuito de vingança de um governo anterior. Um governo que fazia culto no palácio. Há um governo que era elogiado por nações. Então há uma revolta contra isso. Então, tudo que. Sabe assim? O diabo vem para desfazer as obras boas, as obras do Senhor. Vamos continuar na leitura? Então, o verso 24, ele tem muita informação, muitas grandes informações. Ele diz que o governo, não sei se exatamente o atual ou daqui a pouco outro, mas alguém com a mesma agenda, com os mesmos propósitos. Se fortalecerá na sua força, mas não pelo seu próprio poder. É algo maior, algo do dragão mesmo. E destruirá maravilhosamente. Destruirá pessoas, destruirá economia, destruirá conceitos, destruirá a moral. Porque nós temos que entender o seguinte: tem o jugo leve, manso, suave, e esse veio para dar vida e vida em abundância. O outro, claro, vai ter tudo o contrário. Um jugo pesado, opressor. E esse veio com esses atributos. Quais são os atributos? Morte, destruição, roubo, matar, roubar, destruir. Obviamente, a mentira está junto, o engano, mas de uma forma muito forte. É assim. Então, essa foi a escolha. Pastores abençoaram, não só agora, nos últimos dias, mas já tem anos que pastores abençoaram, deram unção, empoderaram. E continuar abençoando. Pastores abençoaram. Eu fico pensando que a qualquer hora pode aparecer uma imagem de um pastor ungindo os líderes do momento. De alguma forma isso aconteceu. Porque, como disse Yeshua para Pilatos,
Nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Então o poder vem de cima. Então alguém que tinha o poder do eterno, que tem a unção do eterno, deu para quem está aí hoje. São vários, né? Vários foram abençoados. Então estão empoderados. Estão empoderados para prosperarem na destruição, no engano, no roubo. E aí diz assim: e destruirá maravilhosamente, verso 24, e prosperará e fará o que lhe aprouver. Desejei tu fazer. Não dormi de noite, fiquei pensando lá o que eu ia fazer no outro dia. Pensei, desejei, vou executar. E será aplaudido. Terá a conivência de todos. De todos os que poderiam resistir, contrariar, barrar. Não, ninguém vai fazer isso. As poucas tentativas que vão ter de alguns cristãos lá, que vão procurar fazer projetos de lei e tal, isso aí não. E muitos serão subornados. Miqueias fala de suborno. Quando tem suborno, prevaricação, quando tem essas coisas junto, tem fome. Tem fome. E destruirá os fortes e o povo santo. É um momento também que os escândalos da igreja vão aparecer, porque haverá tanta perseguição que vai se descobrir. Muita coisa que a gente não sabe vai ficar sabendo. Porque aquilo que é feito no gabinete vai aparecer no telhado. Vai ficar exposto. E telhado, a gente pode pensar em satélite, que espalha para o mundo. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão. Então, se levantará alguém com entendimento. Não sei se trata de alguém de agora, mas é alguém que tem conhecimento e entendimento. E por causa disso, fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá. A isso a gente encontra lá em Ezequiel 28, quando fala do rei de Tiro, que se engrandeceu pelo seu comércio. Eu às vezes acho que isso aqui está se referindo à China, mas porque é um poder maior, que comanda os que hoje estão no Brasil. Eu não sei, a verdade é que eu não entendi muito bem, não estou nem muito preocupada em entender, não, porque eu fico assim cismada de entender, porque é tão ruim, tão complicado, tão difícil, que às vezes entender demais parece que não é bom, porque aí tem que informar. Mas o Senhor me fará entender tudo que eu tenho que entender e eu te falarei. E por causa da tranquilidade, porque assim a pessoa vai estar tão tranquila, porque não vai haver nada, ninguém contra, nada contra. Não vai ver, nada ameaça, nada impõe medo. Não, eu quero e eu faço.
Então, por essa tranquilidade, destruirá muitos, porque vai ser muito fácil, vai ter muita liberdade para isso. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Agora tem um mas sem mão será quebrado. Sem mão será quebrado. Sem mão será quebrado. Não vai ter ninguém contra. Está todo mundo ali a favor, ou não está a favor, mas está com medo, está escondido, está omisso. Então, nenhuma mão se levantará, mas vai cair sem mão. Haverá uma intervenção de outro jeito, não precisa a mão do ser humano agir contra. Porque a pessoa de quem se fala aqui, que eu não sei quem é, e me parece que é uma pessoa que vai vir daqui a uns tempos, parece que ainda não é quem está aí. Então, sem que haja uma ação de homem, essa pessoa será quebrada. Verso 26. E a visão da tarde da manhã que foi dita é verdadeira. Olha, para que o anjo precisa dizer que é verdadeira? Mas ele disse, porque já se confia, Daniel não tinha sombra de dúvida, mas ainda assim o arcanjo disse: olha, é verdadeira a visão que você, ela é verdadeira. Você pode acreditar. Tu, porém, cerra a visão, cerra ela. Você escreve e deixa ela, porque ela só daqui a muitos dias é que ela vai se cumprir. Tipo assim, não fica aí esperando o cumprimento da visão, porque você não vai ver. Isso é para daqui a muitos dias. E eu creio que Daniel entendeu que ele não ia ver. Era tanto, esses muitos dias, era tantos dias que ele não veria. E aí, verso 27, aí Daniel falando. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. E aquilo que eu te falei, Daniel se enfraquecendo, se entristecendo, ficou enfermo por causa de nós, com a visão que teve a nosso respeito, com a terra formosa. Então levantei-me e tratei do negócio do rei e espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. Não tinha como, porque as coisas não se encaixavam com o contexto em que ele estava vivendo. Daniel, então, passou um tempo com muitas interrogações do que o senhor está falando. Para quando é isso? Onde isso vai acontecer? Parece não se encaixar, não encaixar. Por quê? Porque aquilo dizia respeito à terra formosa. Ai, querido e amado Pai, como é bom ser informado. Porque quando nós vemos as coisas, nós vemos e ouvimos sabendo que não é novidade. Não é? Porque, Pai, o que esperar? O que esperar de um governo das trevas? O que esperar do dragão? Esperar que os nossos salários aumentem, que os impostos diminuam, que a terra produza em abundância. Quando no palácio do governo, na casa do governo, acontece que ele
tipos de celebrações. O que esperar para uma terra que faz isso? Cuja casa de governo da autoridade é usada para receber as entidades espirituais das terras. O que esperar para uma nação que faz esse tipo de coisa? Então, Pai, não nos é surpresa. Não nos é surpresa. Nada surpreende. E obrigada por ter nos avisado. Obrigada. Que pena que é assim. Que pena que hoje eu tenho vergonha de falar para o Senhor aquilo que tanto falamos por tantos anos, por tantas vezes. Que o Brasil é do Senhor Jesus. Tantas vezes nós falamos isso e hoje, quando eu vou falar isso, o Senhor sabe que eu sinto vergonha. Porque eu queria te apresentar uma nação diferente. Porque não tem coerência. O que se apresenta, o que está por vir aí, os sacrifícios de crianças, a adoração a Moloque. Hoje é lei, hoje está se transformando em lei. Tudo está, todo o caminho está aberto para a instauração da lei de sacrifício a Moloque. A adoração hoje é para outras direções. Então, Pai, não é esta terra que eu queria te apresentar. Eu queria ter feito algo diferente para te apresentar alguma coisa que desse prazer, Senhor. Mas eu sei que um dia o Senhor vai limpar o santuário. Eu sei. E vai chegar um dia em que o Senhor vai olhar para essa terra e vai sentir prazer. Vai chegar um dia em que o Senhor vai olhar e dizer de novo: tudo que eu faço é bom. Guarde o povo que me ouve agora, Pai. E que ninguém fique confuso, mas que todos se lembrem de que nós temos refúgio. E que todos leiam a Bíblia enquanto nós ainda temos ela nas mãos. Que nós comamos esta Bíblia no nome de Yeshua. E também no nome de Yeshua, eu digo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Yeshua é o príncipe da paz, só Ele pode te dar a paz. Está esperando de outro lugar? Você sabe que não pode esperar. Não pode. Fique então nesta graça do eterno Pai até o próximo áudio. Amém.